Olá pessoal, tudo bem? Tudo legal? Estou aqui apresentando o último vídeo da série de 3 vídeos sobre aprendizado de máquina e QGIS. Lembrando a vocês sobre o nosso curso Método QGIS Profissional, que permitirá, caso você se matricule, aqui você possa realizar certas análises espaciais com utilização do software gratuito QGIS, que estamos vendo nesses vídeos, que é gratuito, e também a elaboração de mapas temáticos, a partir dos resultados das análises espaciais. Então vamos agora a esse terceiro vídeo. Caso vocês gostem, podem curtir, dizer, marcar aqui que gostaram, e inclusive se inscrever no canal, no nosso canal aqui do YouTube, para ter acesso a diversos vídeos gratuitos. O método QGIS Profissional tem um link aqui embaixo, vocês podem acessar e haverá uma série de informações sobre os detalhes, o detalhamento desse curso, o que você poderá sair ganhando com ele. Aprender um pouco de aprendizado de máquina no QGIS aplicado à elaboração futura de possíveis mapas de análise de uso e ocupação da Terra. Então, vamos agora trabalhar com isso. Lembrando que agora essa classificação será feita a partir com a utilização de dados de treino ou de uma imagem que informa os elementos do terreno para a elaboração do modelo que irá permitir, generalizando, a criação de um mapa de uso e ocupação da Terra. Então vamos lá, sigamos adiante. Agora vamos começar. Eu já certamente disse que vamos trabalhar aqui com dados de treinamento, ou seja, dados supervisionados, é uma classificação supervisionada. Eu vou determinar classes com base em um fragmento, em uma amostra de classes, e vou mostrar isso através da ferramenta Neural Networks. Evidentemente, primeiramente, eu vou explicar a vocês como eu vou preparar o ambiente, preparar o material. Então, o que temos aqui? Temos o SRTM de João Pessoa recortado, que pode ser obtido através do Topodata. Há outras fontes também, mas eu estou citando essa. E esse recorte já reprojetado de uma imagem de satélite, que eu peguei do SCP, mas também pode ser pego de outras fontes. Porque eu tenho um cadastro aqui no ERS, que é o link que está entrando. Eu tenho esse cadastro aqui, eu consegui, coloquei por aqui e pela internet, pela nuvem, eu consegui os dados. Fiz o recorte e fiz a reprojeção. Então, o que fazer com isso aqui? Primeiramente, eu preciso produzir o dado de treino, as amostras. Eu vou produzir algo a partir do que eu tenho aqui. Ou seja, a partir do ZSACA, que eu entrei em complementos, ZSACA. Então tem aqui essa interface aqui. Entrei com essa imagem, mas não é essa imagem que vamos utilizar. E é preciso ter a parte vetorial, ou um modelo, rodar um modelo aqui. Mas antes de tudo eu vou deixar logo configurado. Eu clico nessa rodinha aqui, escolho K-Nearest Neighbors, KNN, para ele gerar classes sem a necessidade de amostras, porque não temos isso. Standard. Em seguida, pixel de raster para pontos. Eu vou escolher aqui João Pessoa, vou colocar o nome Altitude e crio pontos de vetor. Mas eu vou precisar recortar depois, porque se ficar uma área muito grande, este computador não conseguirá fazer a tempo todo o processo, podendo perder o projeto. Eu vou executar aqui. Ele criou pontos de vetor, mas eu preciso recortar. Eu quero recortar com base nessas 4 bandas de reproj, 1, 2, 3, 4. Para tal, eu venho aqui, busco recortar ou extrair, e recortar pela extensão.
pontos de vetor, extensão da camada vai ser o reproj 1. E vamos para o extraído, está em 4326, WGS, latitude, longitude, latitude, aliás, né? Está aqui em graus. Fiz isso. Temos aqui o recorte do jeito que precisamos. Então, chega aqui. Vou utilizar como dado original. Vamos salvar. Não esse SRTM. Eu posso escolher um desses reproj. Eles estão sem nenhum tipo de trabalho de filtragem ou de adição. São dados brutos, exceto pelo recorte e pela reprojeção. Vamos escolher o 3. E o vetor vamos salvar o extraído, torna permanente, clusterizados, pontos a agrupar. Ele ainda não aparece aqui. Para que possamos gerar os dados de treino, não é suficiente pegar esses pontos e colocar aqui, por exemplo. Eles têm que ser previamente repletos de classes. Então vamos antes, não diretamente para cá. Ou para cá, fazendo assim. Como eu estou mostrando aqui. Vamos colocar reproj 3. Vamos procurar aquele KNN que fizemos na última aula. Caminhos, aliás, não KNN. E podemos utilizar, por exemplo, uma ferramenta própria, nativa, como eu já certamente mostrei no último vídeo, ou do Caminhos ou Caminhos Clustering. Eu vou mostrar aqui. Vamos ver o Cluster Points, Clustering do Cluster. Extraído Caminhos. Vamos escolher um certo número de classes, eu vou escolher 4. Aliás, não é isso aqui. Aqui, 4. E manter o restante. A opção selecionada será altitude. Ok. E vamos executar. Vamos aguardar um pouco. Ao mesmo tempo eu posso ir produzindo por aqui também. Altitude. Criar isso aqui, como eu mostrei no outro vídeo. E gerar também esse. Esse aqui foi mais rápido. Vou fechar isso aqui. São 2 métodos para ver qual dos dois fica mais rápido, né? Pronto, tarefa concluída aqui. Eu cancelei outro. E temos aqui as classes. São 4 classes. A do cluster. Paramos, né? Veja que ficou assim. Altitude. Aqui temos o clusterizados. Eu também poderia utilizar outros critérios, mas na escolha, em vez do campo altitude, do campo cluster, escolher o campo altitude. Mas isso geraria outros problemas. Então vamos considerar o seguinte: nosso passo a passo, começamos com os dados básicos, rasta e vetor, fizemos a utilização do caminhos
Criamos o clusterizados. Aqui os clusters de 0 a 3 são 4. Um total de 29.380. Eu posso pegar isso aqui, vir a complementos. Veja que ele não é rasterizado. Para eu utilizar dados de treino aqui em Neural Networks, eu preciso que seja um raster, TIFF. Tem que estar no formato TIFF. Então eu venho aqui, ZSACA, Classification Docker. Ele já está aqui. Vamos colocar reproj 3. Cluster. Suporte vetor machine, não. Random forest, também não. Gaussian mixture, mistura gaussiana. Foi feito, mas não fica legal. Ele faz rapidamente. Só achou 2 classes. Vamos mudar para altitude e testar, que é o outro campo de clusterizados. Também não é suficiente. Então vamos a outro método, porque podemos considerar tanto, como eu falei, podemos considerar tanto o campo altitude como o campo cluster. Mas vamos dizer que não tenhamos o cluster, temos só a altitude. Canary Snakeboards. Vamos buscar aqui pontos a agrupar. Vamos ver o que há em pontos a agrupar. Cluster ID. Pontos clusterizados. Treino. Vamos considerar os pontos a agrupar. Então, esse ponto a agrupar foi obtido através do Cluster Map. Aqui. Reproj 3 pontos a agrupar, Cluster ID ou altitude. Vamos ver o que ocorre se colocarmos altitude, Random Forest. Veja que há esse problema, os dados são contínuos. É uma particularidade dele. Suporte vetor machine demora muito. Mas vamos ver. Se desta vez ele acelera um pouco ou não. Enquanto isso, eu abro novamente o QGIS. Chamo de Neural 2. Abro o João Pessoa. Eu já abri, né? Vamos colocar aqui o Reproj 3. Reproj 1, 2, 3, 4. Depois João Pessoa. Vamos deixar aqui João Pessoa mais embaixo. Vamos colocar isso aqui em cima. Pronto. Vamos olhar o outro, como está indo. Ele ainda está processando. Se ao final do vídeo ele estiver pronto, eu mostro. Se não, aquele processamento da outra janela do QGIS. Se não, vamos nesse aqui mesmo.
pontos a agrupar. Vamos olhar aqui. Tem um cluster ID, vamos fazer pelo cluster ID e KNN. Ele já está assim. Vamos olhar aqui mais uma vez, ele continua. Abrimos o ZSACA. João Pessoa, pontos a agrupar, altitude cluster ID, vamos usar o cluster ID. E aqui vamos utilizar o K-Nearest Neighbors e fazer a classificação. Ele está predizendo o modelo, fazendo as predições, e foi feito. Mas fizemos com João Pessoa, está errado. Foi uma pequena distração. João Pessoa classe, não, é Reproj 3. É com esse aqui, que inclusive tem menos elementos. Agora sim, predizendo o modelo. E aqui está. É isso aqui. Ele produziu isso aqui. Chamado de... Vou fechar aqui. Esse aqui vai ser o nosso de treino. Os nossos dados de treino que agora está em TIFF. Vou olhar rapidamente se o outro está terminando. Ainda está em 83%. São 0 a 3 classes. Portanto, 4 classes. 0, 1, 2, 3. Eu posso vir a propriedades. Simbologia. Banda simples falsa cor. Inverter gradiente de cores. Método discreto. Classes 4, intervalo igual. Número de classes 4, classifico. Então, classe menor ou igual a 1. Classe 1 a 2, classe 2 e acima de 2. Ele fica assim. Os pontos mais altos estão em vermelho. Agora que vamos, de fato, utilizar o Neural Networks. Então, utilizamos aqui o SCP, isso antes da elaboração desses vídeos. O ZSACA, pelo complementos. Temos o SRTM, de onde extraímos os pontos. A partir do ZSACA, com a imagem de satélite, não com a SRTM, extraímos o raster de treinamento. Vou dar só uma olhada aqui. E agora vamos ver se ele generaliza corretamente. Evidentemente, eu não vou utilizar mais esse aqui. Eu vou procurar a imagem. Vamos ver se eu localizo aqui. Outro fator importante. Linhas e colunas têm que ser iguais. Os pixels de linhas e colunas têm que ser iguais. Tanto para os dados originais como os de treino. Então, não adianta eu pegar, por exemplo, uma imagem maior e fazer o processo Neural Networks. Então, eu vou considerar, por exemplo, foi o Reproj 3, vamos considerar a banda 3 TIFF. Onde ele se localiza. Esse banda 3 é em outro lugar. Vou remover isso aqui. Voltamos aqui. Temos essa amostra. Vamos procurar aqui Reproj, TIFF1, TIFF2, TIFF3. Esse aqui não foi reprojetado. Vamos considerar outro reproj. Fizemos com base no 3. Então vamos fazer com base no 4, que é diferente do 3. É uma outra banda. Então eu vou aqui ao Neural Networks, clico 2 vezes
Escolho primeiro esse aqui, que será o Reproj 4. Training imagem será o Reproj 3 class, sem valor de dados 0. Aqui eu posso escolher número de neurônios escondidos para cada layer. Neurônios ocultos. Vamos deixar em 6. São centrais de processamento, basicamente, núcleos de processamento. Número máximo de iterações, vamos considerar 20. Ele vai gerar, a partir do Reproj 4, pixels de 0,33%. 0,33% dos pixels de Reproj 4 vão ser considerados. E a de treinamento é essa aqui, Reproj 3 class. Então, ou seja, tem o dado original, tem os pixels de treinamento e os pixels de teste. A função que vai ativar, que vai iniciar o processo, vamos considerar ReLU. Há toda uma teoria por trás disso, que eu não vou explicar aqui, porque aqui estamos vendo agora mais uma parte prática. Isso daria um curso próprio. Probabilidade de predição de uma classe selecionada. Eu vou considerar... Não vou considerar. Isso aqui é o arquivo que vai gerar um gráfico. E esse aqui é o final mesmo da predição. Ou seja, temos aqui um gráfico x e y, que sairá um arquivo PNG. E o output file, que é a imagem final com a classificação. Agora vamos ter a certeza de que linhas e colunas de Reproj 4 estão na mesma quantidade das linhas e colunas de Reproj 3. Foi feito, veja que foi rápido. Aqui ele dá precisão. É interessante ver isso aqui. A média, acurácia média 0,6, capa deu 0, média de capa 0, precisão 0,6612, recall 1, F1 score 0,8 e a parte de suporte 6.723. Os pesos médios. Eu posso refazer determinando, eu vou refazer determinando. É interessante mostrar isso aqui. Esse aqui foi o gráfico anterior, chamado FIN1. E esse aqui eu vou produzir como final 3. Pronto, foi feito. Ele mudou pouca coisa. Agora vamos observar como ficou realmente. Fizemos essa parte do trabalho. Aqui ainda continua processando na outra janela. Agora vamos procurar aqui esse é o nosso gráfico. Declínio dos erros até a iteração. Essa iteração aqui, esse número de iterações foi baixando o número de erros, o valor de erro, iteração por custo. Agora vamos procurar aqui. Deixa eu tirar aqui isso aqui. É final 3 de fato. Ele está assim, mas eu posso ver a propriedades. Banda simples, falsa cor. Intervalo igual. 4. Ele não classifica. Porque não há valores aqui. Então vamos ver o que realmente está acontecendo. Tela atual.
tem essa técnica aqui. Ele não produziu corretamente. Provavelmente porque utilizamos apenas uma banda. Ou uma banda diferente. Vamos procurar aqui a banda 3, Repro. Vou procurar a banda 4 mesmo. E a banda 2, a banda 4. Repro de 4. A de treino. Repro de 3 class. 0, vou deixar em 10. Vou manter os valores. Vamos considerar outro valor aqui. Logística. Output file. Final 4. A gente vai testando as diferentes possibilidades. Pronto, agora ele fez. Final 4, 1 a 3. E tem um gráfico que foi gerado. Eu vou mostrar primeiro o gráfico. Já deu diferente. Declínio de erros. Ele começou assim. Depois é preciso estudar porque é que ele ficou em duas cores, com duas linhas. Talvez por ter sido logístico, que é uma técnica que precisa de valores zeros e uns. Zeros e uns. A ativação logística. Vamos agora à banda simples falsa cor. Método discreto. Inverter gradiente de cores. Intervalo igual. 4 classes. Vamos ver como é que ele fica. Ele já classificou assim. Agora vamos ver a diferença entre um e outro. Temos esses dois aqui. Vou subir. O que foi feito um Zetsaca sem amostragem. E o que foi feito com amostragem no Neural Network MLP Classifier. Vamos subir mais um pouco aqui, isso aqui. Pronto. Pronto, final 4, reproche 3. Veja que me parece aqui que sem dados de treinamento, ele é mais ruidoso. Tem muitos dados ruidosos aqui. E isso aqui são as nuvens. Ou seja, eu escolhi dados com muitas nuvens, mas claramente quando você estiver trabalhando, no caso, a imagem de satélite deverá ter poucas nuvens. E aqui, com o dado de treinamento, ele fez umas generalizações e considerou os pontos mais altos. E aqui os pontos mais baixos. Não ficou adequado com a realidade, por quê? Porque é necessário ter um caso real. Isso aqui eu fiz para demonstrar a utilização das redes neurais. Só para demonstrar. Para ser um caso real mesmo, tem que ter poucas nuvens, tem que servir. É preciso ter um domínio na escolha dos métodos. Foi verificado que deu mais certo com a função de ativação logística para este caso aqui. A logística ele se utiliza de dados zeros e uns.
Esse aqui ficou um pouco mais uniforme. Houve uma generalização aqui do vermelho, por exemplo. Vamos ver o que ocorre se eu fizer um pequeno teste. Colocar 6 aqui. Não muda muita coisa. Eu forcei para que ele ficasse 6, mas ele repetiu. 2, 2, 2, 2. Vamos voltar e deixar em 3 mesmo. Menor igual a 2, igual a 2 e maior que 2. Essas aqui são as nuvens. Acredito que sejam as nuvens. Esse aqui que eu estou clicando e esse outros são mais o terreno. E na sua área de expertise você deve verificar se faz sentido ou não utilizar esses plugins. Ou partir para uma ferramenta mesmo, utilizar o Jupyter do Python, o Anaconda 3, para fazer isso em outro ambiente. Isso é algo que você deve avaliar. Então, pessoal, basicamente é isso. Seguimos um conjunto de passos em que obtivemos pontos. A partir desses pontos, fizemos a classificação por caminhos. Depois do caminhos, fizemos a classificação com o uso do Zscaler. Só relembrando, a configuração foi o K-nearest neighbors, os vizinhos mais próximos, não confundir com caminhos. O K-nearest neighbors também não precisou de um dado de treino, como no caso do Neural Networks. Veja que a gente só utilizou vou mostrar aqui rapidamente. A gente só utilizou pontos a agrupar. Baseamos-nos na altitude, mas poderíamos nos basear no Cluster ID. Aliás, nos baseamos no Cluster ID. É que ele, quando inicia, ele pega o primeiro campo daqui desses dois. Foi o K-nearest neighbors. Fizemos a classificação. Após a classificação, é que utilizamos o Neural Network MLP Classifier, em que utilizamos o original. Tem que ter no mínimo raster, o arquivo raster tem que ser classificado com no mínimo 2 bandas. A imagem de treinamento. E fizemos as configurações aqui. Evidentemente é necessário conhecer um pouco da teoria sobre o que são esses neurônios e o que são as camadas, esses layers aqui. Não é o mesmo layer no sentido do geoprocessamento, dos sistemas de informação geográfica computadorizados. As iterações, que ele vai repetindo o processo 200 vezes, nesse caso. O tamanho dos dados de teste. O que são dados de teste? Os dados de treino são aqueles dados para a generalização do modelo, e os dados de teste é quando ele realmente vai fazer a predição, ou melhor, a classificação, com base nos dados de teste. E a função de ativação utilizamos o logístico. Mas há essas outras aqui que podem ser investigadas. A ReLU não deu certo. Provavelmente os dados estão mais agrupados em zeros e uns. E geramos o arquivo de plotagem e o arquivo final com as predições. Agora, para finalizar, vou só olhar aqui. Veja que não funcionou com SVM no Zscaler. Ficou muito pesado. E fizemos. Obtivemos o resultado. Agora, esse resultado precisa ser investigado. Eu posso ver assim que não me diz muita coisa. Isso que foi produzido aqui. Mas quando você estiver fazendo, como eu falei, considere que imagem de satélite com poucas nuvens, considere também fatores de sua própria área, evidentemente, do seu campo profissional, o que realmente você quer classificar. Aqui é a altitude que eu estou considerando. E nesse caso também, quantas classes iniciais, eu defini 4 aleatoriamente. Talvez fosse a necessidade de haver mais ou menos classes. Porque no início, quando a gente trabalhou aqui com o caminhos,
eu considerei um número de classes aleatório. Foi dessa forma, né? Conforme a gente viu. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham, vocês poderiam clicarem no botão que gostaram, que gostou. Ou outra possibilidade também, além disso, é se inscrever no canal. E não esqueçam do curso Método QGIS Profissional, que vai dar um aporte maior, sobretudo nesse SCP, Semi-Automatic Plugin. Também muito interessante para realizar a classificação que se utiliza do aprendizado de máquina também, por trás disso aqui, do SCP. Então, até mais. Tchau.